Entre o mar e o morro, o Rio de Janeiro é um retrato de contrastes. Cartão postal do Brasil para o mundo, mas também palco de uma das guerras urbanas mais longas e complexas do país. O confronto entre o crime organizado e as forças policiais. Uma guerra nunca oficialmente declarada, mas que há décadas tira vidas, molda comunidades e desafia a autoridade do Estado. O conflito nas favelas do Rio não surgiu da noite para o dia. É resultado de uma longa história de abandono, da ausência do Estado nas áreas pobres e da profunda desigualdade que sempre marcou o Rio. Desde o início do século XX, as favelas cresceram à margem da cidade formal. Sem serviços públicos, sem saneamento, sem segurança e, acima de tudo, sem uma presença constante do governo. Nesse vácuo de poder, outros grupos assumiram o controle. No começo, eram pequenos bandos. Com o tempo, evoluíram para facções criminosas altamente organizadas e fortemente armadas. Mas afinal, como surgiram as favelas que deram origem a toda essa guerra? No final do século XIX, o Brasil testemunhava o desfecho da Guerra de Canudos. Para convencer homens a lutar no árido sertão da Bahia, o exército prometeu moradia e recompensas aos soldados quando retornassem ao Rio de Janeiro. Mas, ao voltarem, essas promessas nunca foram cumpridas. Sem ter onde morar, os ex-combatentes ocuparam um morro próximo ao centro da cidade e o batizaram de Morro da Favela, em homenagem à planta que cobria os morros onde haviam lutado. Assim nasceu a primeira favela do Brasil, erguida sobre promessas quebradas e o abandono do Estado. Nos anos 1980, surge o Comando Vermelho, uma facção formada dentro dos presídios do Rio. O grupo nasceu da união entre presos comuns e militantes políticos, mas rapidamente se voltou ao tráfico de drogas como principal fonte de poder. Com o lucro do tráfico vieram as armas, e com as armas o domínio dos morros. Outras facções, como o Terceiro Comando e os Amigos dos Amigos, também cresceram, disputando cada pedaço de território. O resultado? Uma cidade dividida por fronteiras invisíveis, onde entrar na favela errada pode significar morte. Para conter o avanço das facções, o Estado respondeu com força. As polícias, especialmente o BOPE e o CORE, passaram a realizar operações de guerra em plena cidade. Mas, em meio à troca de tiros, quem sofre mais são os moradores, que vivem o terror diário entre dois fogos. De um lado, o crime armado. Do outro, a violência policial. O que era para ser combate ao tráfico se transformou em uma guerra sem fim, onde a vitória parece cada vez mais distante. Esta é a realidade de milhares de famílias cariocas, um conflito silencioso que já dura mais de 4 décadas e que até hoje ninguém conseguiu vencer. Enquanto a cidade crescia, o poder nas favelas também se transformava. O que antes eram comunidades esquecidas passou a ser território controlado por grupos fortemente armados. No silêncio das vielas e na sombra da ausência do Estado, nascia o império do crime organizado. Nos anos 1970 e 1980, o sistema prisional do Rio se tornou o berço das primeiras facções criminosas. Em meio à superlotação e à falta de controle do Estado, presos comuns e militantes políticos começaram a se unir em busca de proteção mútua. Desse convívio nasceu o Comando Vermelho, que logo se tornaria a facção mais poderosa do Rio. A filosofia inicial era de solidariedade entre presos, mas com o tempo o foco mudou. O tráfico de drogas virou o principal combustível desse novo poder. Dentro e fora das prisões, o Comando Vermelho cresceu, dominando morros inteiros e impondo regras próprias, leis não escritas que controlavam o cotidiano dos moradores. O dinheiro do tráfico trouxe armas, influência e respeito. Nas favelas, o tráfico se tornou mais do que um negócio. Virou um sistema econômico próprio, empregando centenas de pessoas, movendo dinheiro e sustentando famílias inteiras. O controle era total. Nenhuma decisão importante era tomada sem o aval da facção. E a população local, muitas vezes, passou a depender da proteção dos criminosos, em troca de silêncio e obediência.
Enquanto o Estado permanecia distante, o crime organizado ocupava o espaço deixado pela ausência do governo. O resultado foi uma guerra sem fim por território, onde cada morro, cada viela, cada ponto de venda se tornava um campo de batalha. Essas disputas sangrentas não apenas redefiniram o mapa do Rio, como também transformaram o cotidiano de quem vive nessas áreas. Tiros diários, mortes sem nome e uma sensação constante de medo. O Rio passou a viver em estado de guerra permanente. Uma guerra travada entre criminosos, mas que atinge em cheio a população. Diante da escalada da violência, o Estado respondeu com mais força. A polícia passou a tratar o problema como uma guerra urbana, com operações militares em plena cidade. Mas o uso excessivo da força, as mortes de inocentes e a falta de políticas sociais criaram um ciclo vicioso. Quanto mais o Estado atacava, mais as facções se fortaleciam, recrutando novos jovens, armando-se e expandindo o domínio. No fim, a guerra se tornou uma espiral sem saída, onde a cada operação, a paz parecia ainda mais distante. A ascensão do crime organizado mudou para sempre a história do Rio de Janeiro. O poder das facções se tornou tão grande que, em muitos lugares, o Estado já não dita as regras. A atuação policial. Em uma cidade dominada pelo medo e pela desigualdade, o Estado decidiu reagir com força. O crescimento das facções criminosas transformou o Rio de Janeiro em um campo de batalha. E a polícia foi chamada para combater um inimigo que muitas vezes vive entre os próprios civis. Mas a resposta do Estado, marcada pela força bruta e pela ausência de estratégias sociais, deu início a uma nova fase da guerra, a era das operações policiais. Durante as décadas de 1990 e 2000, o confronto entre polícia e traficantes se intensificou. As operações se tornaram mais frequentes, mais violentas e muitas vezes mais letais. O BOPE, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, foi criado para atuar onde ninguém mais conseguia entrar, nas favelas dominadas pelo tráfico. Com treinamento de guerra e táticas militares, o BOPE ganhou fama e temor. Sua missão era simples e brutal: entrar, eliminar o inimigo e sair. Com o passar dos anos, as ações policiais começaram a se parecer cada vez mais com operações militares. Helicópteros, veículos blindados, fuzis e estratégias de cerco transformaram as comunidades em zonas de guerra. Essas operações, justificadas pelo combate ao tráfico, resultavam em centenas de mortes todos os anos. A atuação policial nas favelas do Rio é um espelho de um Estado que atua onde o problema já explodiu, mas nunca onde ele começa. Sem educação, sem presença social e sem diálogo, a polícia se tornou a face mais visível de uma guerra sem fim. Depois de décadas de guerra, o Rio de Janeiro acreditou ter encontrado uma saída. Pela primeira vez, o Estado prometia subir o morro não com fuzis apontados, mas com promessas de paz. Nasciam as Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. Era o início de uma nova era. Um projeto ambicioso que prometia reconstruir a relação entre o Estado e as comunidades e devolver aos moradores algo que há muito tempo lhes era negado: a sensação de segurança. Em 2008, o governo do estado lançou o programa com o objetivo de retomar o controle dos territórios dominados pelo tráfico e reduzir a violência armada. A estratégia era simples. Primeiro, o BOPE entrava, retirava os criminosos e assegurava a área. Depois, chegavam os policiais das UPPs com treinamento comunitário para manter a ordem e o diálogo. No início, funcionou. Houve redução nos tiroteios, queda nos homicídios e o clima nas comunidades parecia mudar. Crianças voltaram a brincar nas ruas, turistas subiam os morros e o Rio parecia, enfim, caminhar rumo à paz. O governo vendia a ideia da pacificação como uma revolução social. As UPPs não seriam apenas um projeto de segurança, mas um novo modelo de presença do Estado. Educação, saúde, cultura e emprego voltariam a alcançar quem vivia à margem. Durante algum tempo, o Rio viveu um momento de otimismo. A cidade se preparava para a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Aos olhos do mundo,
o projeto das UPPs era um exemplo de sucesso brasileiro. Mas a paz aparente tinha prazo de validade. Com o tempo, o que era promessa virou frustração. As UPPs começaram a se expandir rapidamente, sem planejamento, sem investimento social e com falta de preparo policial. O diálogo com os moradores foi se perdendo, sem políticas públicas complementares, as facções se reestruturaram, retomaram territórios e a sensação de paz desapareceu. Quando a crise econômica atingiu o Estado e os recursos secaram, as UPPs desmoronaram uma a uma. O sonho da pacificação chegou ao fim. O que restou foi um rastro de desilusão, tanto nas favelas quanto dentro da própria polícia. Sem recursos, sem apoio político e sem confiança da população, o projeto que prometia um novo Rio terminou como mais um capítulo de promessas não cumpridas. As UPPs mostraram que a paz não nasce apenas da presença da polícia, mas da presença real do Estado. Com educação, moradia, cultura e oportunidade. Sem isso, o fuzil continua falando mais alto. A era das UPPs foi a tentativa mais ousada de transformar o Rio, e também a prova de que não existe paz sem justiça social. O Estado subiu o morro, mas não ficou. E quando desceu, o vazio voltou a ser ocupado por quem sempre esteve lá: o crime e o medo. E se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. Isso fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Até mais!